Fala aí rapaziada, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. E se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva, ative aqui as notificações do sininho, entendeu? E se você, lógico, gostar do vídeo, gostar do que você vai ver aqui, deixa também o seu like para ajudar o canal. Dá um tapão no joinha aí que isso com certeza vai ajudar bastante a divulgação no canal aqui na plataforma do YouTube, beleza? Então vamos lá. Você gosta de andar de bicicleta? Você tem bicicleta? Ou de repente você tem uma mobilete, tem uma moto? Eu estou perguntando porque muitas pessoas, que nem eu por exemplo, eu tenho bicicleta em casa, né? E pessoas como eu, muitas vezes, pensa em montar alguma coisinha para incrementar a sua bicicleta. Nós sabemos que existe hoje em dia muitos acessórios para ser utilizado em bicicleta, né? Velocímetro digital, por exemplo, farol de LED, né? Tem aqui aqueles motorzinhos que carregam a bateria. Se você colocar uma bateria na sua bicicleta, por exemplo, tem aqueles dínamos, né, que o pessoal costuma colocar na roda. Eu tava aqui pensando, puxa vida, já que existem tantos acessórios hoje em dia pra gente colocar na bicicleta, por que a gente não pode colocar também alguma coisa assim que possa deixar a bicicleta com um visual assim mais atrativo, mais legal? Por que eu tô falando isso? Acho que muitos de vocês já ouviram falar naquela fita DRL. É uma fita que traz aí alguns efeitos bem legais para veículos, né, como carro, por exemplo. O pessoal coloca lá uma fitinha de LED, um pedacinho pequenininho de fita. Aí quando você liga a seta, ele fica dando aquele efeito sequencial bonito, elegante, né? E no carro eu sei que isso existe, né? É até fácil, não é caro. Você compra a fitinha lá, você manda instalar e fica com um efeito bem legal. Se é proibido ou não, isso eu já não sei, né? Não sei se é possível, se pode colocar esse tipo de coisa no carro, porque acho que, se eu não me engano, isso já se trata de uma característica, né? De você alterar uma característica do carro. Então não sei se isso chega a ser uma coisa assim legal de se fazer. Mas nada impede que você faça esse tipo de coisa na sua bicicleta, por exemplo. Por que você, de repente, você é uma pessoa que tem criatividade, você tem aí alguns recursos para fazer isso? Por que você não coloca um circuito desse, por exemplo, na sua bicicleta? Pensando nisso, foi que eu desenvolvi um circuito que é praticamente como se fosse uma seta, entendeu? É lógico que quem está andando de bicicleta não se preocupa muito com esse tipo de coisa, mas geralmente é o tipo de coisa que pode ajudar na sua segurança quando você está na rua, né? E eu pensei então em desenvolver um circuitinho aqui que pode ser usado como seta, entendeu? Ele tem um efeito muito interessante, é um circuito muito simples. O circuito, a circuitação, o esqueleto dele, a arquitetura desse circuito, na verdade, é a mesma dos circuitos que eu já apresentei aqui no canal, quando eu falei a respeito lá das luzes de freio para o carro, né, que ele tem um efeito estrobo, depois paralisa. É praticamente o mesmo circuito. Nós estamos trabalhando em cima praticamente da mesma arquitetura, né? E como é que funciona esse circuito? Vem cá, vamos dar uma olhadinha que eu vou explicar para vocês como é que isso funciona. Então galera, como vocês estão vendo, o circuito está aqui montado no Proteus. Eu já fiz aqui a simulação, fiz aqui os testes, entendeu? É claro que primeiramente eu fiz todo o circuito na bancada para depois vir aqui para o Proteus e fazer esse circuito eletrônico. Por quê? Porque é com base nesse circuito eletrônico que que é possível a gente fazer a placa de circuito impresso, né? Olha lá, como vocês estão vendo aí. O que acontece? Como é que funciona isso aqui então? Isso aqui funciona de uma forma muito simples. Então nós temos aqui o oscilador, que é baseado no 555, todos vocês já conhecem. E já viram também num vídeo anterior que eu utilizei esse circuito integrado para oscilar, para fazer aquele circuito da lâmpada de freio, da luz de freio do carro, né, para dar aquele efeito. E esse circuito integrado ele vai oscilar e vai enviar os pulsos de clock para o próximo circuito integrado, que é um 4017, é um sequenciador, né? Um contador Johnson, um contador até 10. E esse sequenciador, a partir do momento que ele recebe um pulso de clock no pino 14, ele vai enviando pulsos de nível alto em cada pino sucessivamente, sequencialmente, entendeu? E esses pulsos de clocks que são liberados pelo circuito integrado 4017, cada um deles é enviado a um transistor aqui na saída. Ó. Vocês estão vendo que nós temos em cada pino de saída um transistor conectado. Por que nós temos esse transistor? Porque o circuito integrado, embora ele consiga liberar uma tensão nível alto aqui nas saídas, essa tensão é de uma corrente muito baixa. Então, para ter o efeito que a gente queria, muitas vezes não seria possível utilizar só o circuito integrado
para apresentar o efeito que vocês vão ver. Então foi necessário que eu desse um ganho de corrente em cada um desses pinos de saída, utilizando em cada um deles um transistor. No caso aqui eu estou usando um transistor NPN BC548, entendeu? Cada transistor desse, todos os emissores dos transistores, eles estão conectados ao GND, ao terra, e a partir do momento que cada um deles recebe um pulso de nível alto na sua base, ele é saturado e começa a conduzir de emissor para coletor. Então o coletor dele aqui então acaba sendo enviado a nível baixo, né? E vai então consequentemente excitar o primeiro LED. Então ele vai excitar o primeiro, excitar o segundo, excitar o terceiro e assim por diante, como esse sequenciador rotineiramente faz. É para isso que ele foi feito. Aí você pergunta, tá, mas como é que você conseguiu então fazer aquele efeito em que todos os LEDs começam a acender, só que os LEDs que são acesos, quando ele avança para um próximo estágio, o LED que foi aceso continua aceso, por causa desses diodos aqui, ó, tá vendo? D12, D13, D14, D15. Lembram-se que o anodo desses LEDs aqui, eles estão conectados ao positivo, através de um resistor aqui, ó, tá vendo? Cada LED está ligado ao positivo através de um resistor de 560 ohms para limitar a corrente e fazer com que o LED não queime, porque aqui nós temos 12 volts, né? O LED, se eu não me engano, é com 2,2 volts para funcionar. Então o resistor vai limitar a corrente do LED e a partir do momento que ele é polarizado, vai haver uma limitação de corrente aqui e o LED vai acender sem problema nenhum, sem queimar. A partir do momento que o circuito integrado recebe um outro pulso de clock, ele vai avançar então para o próximo pino, ele vai enviar o próximo pino ao nível alto, né? Estou gaguejando um pouquinho aqui. O que acontece? Enviando o sinal positivo para o próximo pino, ele vai polarizar o próximo transistor, que vai saturar também, vai comutar de emissor para coletor e vai levar esse pino aqui a nível baixo, esse pino aqui do próximo LED, entendeu? E o próximo LED vai acender. Só que nesse ponto, como nós vamos ter um potencial, um potencial negativo, nós vamos ter o GND nível baixo, olhem que nós temos aqui um diodo ligado numa posição invertida. Ou seja, esse GND aqui, ele vai passar pelo diodo também, entendeu? Ou melhor, ele vai permitir com que a corrente que já está circulando, que já está presente aqui nós já vamos ter os 12 volts do LED passando por aqui, entendeu? Só que como esse primeiro transistor vai desligar quando ele avançar para o próximo pino, ele vai encontrar passagem nesse próximo GND que tem aqui, ó. O diodo vai permitir isso, entendeu? Aí beleza, o que vai acontecer? O circuito integrado lá, o 4017, vai receber um próximo pulso, vai polarizar o próximo transistor Q3, vai acender o próximo LED, só que esses dois LEDs que já estão conectados no GND e que já tem também conectados aqui dois diodos, eles vão continuar acesos, porque aqui eles vão encontrar nível baixo. E assim sucessivamente, entendeu? Cada vez que um pino desse é levado a nível baixo, os outros LEDs que já foram acesos, que já foram acesos, eles vão continuar acesos, porque aqui eles vão encontrar uma diferença de potencial, entendeu? Aqui nesse ponto, eles vão encontrar nível baixo nesse ponto aqui, ó. Então, vamos ver como é que esse circuito funciona. E vocês vão observar um efeito muito interessante, que sinceramente eu até esqueci que poderia haver esse efeito, nem me liguei. Eu só me liguei depois que eu montei o circuito e vi que ficou um negócio bastante interessante. Eu vou dar o play aqui e vocês vão observar aqui então o que é que vai acontecer com os LEDs, ó. Dei o play. Vamos ver? Olha lá, ó. Tá vendo só? Observem que quando o primeiro LED acende, ele vai perdendo o seu brilho. Por quê? Porque como eu havia comentado com vocês, conforme vai havendo o avanço nos pulsos aqui do 4017, cada LED ele vai perdendo 0,7 volts de potencial, por conta de cada diodo desse em que o GND vai passar, entendeu? Vai haver uma diferença de potencial de 0,7 volts em cada diodo desse, um N4148. De forma que, conforme cada pulso que o circuito integrado vai soltando através dos seus pinos sequencialmente, esses LEDs aqui eles vão acendendo de tal forma que quando ele chegar aqui no último LED, o primeiro LED vai estar com uma diferença de potencial bem pequena, porque vai haver uma diferença de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entendeu?
Então você multiplica 9 vezes 0,7 volts. Vai haver uma diferença de potencial então de 6,3 volts entre o primeiro e o último LED. Então ele vai ficar com um efeito como se fosse um degradê. Ele vai acender como se fosse ele vai dar um efeito degradê nesse pisca, entendeu? Nós vamos fazer um teste agora na bancada. Só que na bancada, como eu tinha pouco espaço, eu fiz apenas com 5 LEDs, entendeu? Fiz apenas com 5 LEDs. Então esse efeito degradê talvez não seja tão evidente olhando no circuito na bancada, mas como esse circuito que eu vou deixar disponível para vocês aqui, ele é para 10 LEDs, você pode ligar até 10 LEDs nele, sem nenhum problema. Você vai conseguir perceber esse efeito de uma forma muito mais legal, beleza? Bom, então tá aqui o circuito, como vocês viram aí, né? Mais ou menos como é que funciona, esse danadinho aqui. Ele tá aqui utilizando apenas 5 saídas do 4017, por isso que nós temos aqui apenas 5 transistores, tá? Para fazer o ganho de corrente. E nós temos aqui também, em cada saída nós temos 3 LEDs. Eu fiz uma associação para ligar 3 LEDs para que o efeito então ficasse mais interessante, né? Porque com LED só não dá muito bem para você ver o efeito legal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar esse circuito, vou ligar aqui a fonte de alimentação. Esse circuito ele pode operar até 15 volts sem nenhum problema, entendeu? Então eu vou ligar aqui o circuito. Opa, deixa eu colocar aqui. Aí, ó, tá vendo? É um circuitinho muito legal. Deixa eu desligar aqui a luz para ficar mais fácil vocês enxergarem. Ó, tá vendo só que bacana? E o legal desse integrado aqui é que você pode modificar a porta de saída. No caso, se você for montar com apenas 5 LEDs, que é possível você fazer isso, vamos supor, Valdemar, eu não quero montar os 10 LEDs, eu só quero montar com 5. Não tem problema. O que você pode fazer? Você pode então remover, desligar aqui o pino do reset. Aqui está ligado, na verdade, ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí no 7º pino ele reseta o integrado. Quer ver? Eu vou desligar, pode ver que ele vai demorar um pouco mais para voltar a piscar, tá vendo? Ele fica como se fosse mais lento. É que na verdade essa lentidão se dá por conta de que ele tem que acender todos os outros LEDs, entendeu? Para depois voltar do início. Eu posso muito bem pegar e adiantar, ó. Quer ver só? Adiantar a frequência. Deixa eu ver aqui, basta que eu ligue no pino certo. Aqui no caso estou utilizando apenas 4 pinos, ó. Vou ligar aqui, ó, ficou mais rápido. Tá vendo? Então é isso, pessoal, é um circuitinho bem legal. Dá para você montar isso daqui na sua bicicleta, se você quiser, na sua mobilete, entendeu? Dá para montar no carro? Eu não cheguei a testar. Olha que legal, que efeito legal que dá, entendeu? Eu não cheguei a testar no carro, sabe por quê? Porque no carro, se você for ligar isso aqui direto na seta, a seta nós temos uma interrupção da alimentação por conta do relé, né? Que vai ligar e desligar para acender e apagar a lâmpada. Então se você for colocar isso daqui na seta do seu carro, no lugar do seu carro, então pode ser que, ó, vamos supor que fique piscando assim, ó. Pode ser que ele não consiga dar um efeito legal, entendeu? Pode ser que os LEDs eles não consigam piscar até o final, ou pode ser que até mesmo que antes do relé desligar ele conte 2 vezes, depois para, entendeu? Não sei se fica muito bacana você colocar no carro. Mas na bicicleta você pode colocar um circuito, colocar uma chavinha, de forma que a alimentação desse circuito fique constante e ele fique apresentando esse efeito, entendeu? Você pode usar aquelas chaves alavanca de 3 posições, entendeu? Tem algumas chaves dessas aqui, por exemplo, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui é a chave alavanca. Tem chave alavanca que é de 3 posições, que ela fica no canto, ela fica no meio e fica no outro. Então você pode colocar uma caixinha no guidão da sua bicicleta, por exemplo, e colocar uma chavinha dessa, para a esquerda, no meio, direita, entendeu? E montar esse circuito. É um circuitinho bem simples, é uma coisinha boba, claro, mas eu acho que alguns de vocês podem gostar desse circuito, por isso que eu resolvi montar, entendeu? E no próximo vídeo, se vocês quiserem, eu posso trazer para vocês aqui como que vocês podem modificar esse esquema aqui, esse projetinho aqui, para fazer aquelas luzes. Não sei se vocês lembram daquele filme Super Máquina, bem antigo, que tinha aquelas luzes bem na frente do carro que ficavam piscando sequentemente assim, ó. Elas iam e voltavam, ia e voltava. Ficava um efeito muito legal. Inclusive vou deixar aparecendo aqui no vídeo para vocês verem mais ou menos
como é que era. Eu posso utilizar também esse mesmo chassi, esse mesmo circuito, para fazer um circuitinho daquele lá. Você pode de repente utilizar na sua bicicleta, na sua moto, no seu carro, na sua máquina de lavar, onde você quiser, entendeu? Então é isso daí, pessoal. Olha, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixa o seu like, deixa aqui embaixo no campo de comentários o que você achou. Você pode, claro, sugerir uma outra coisa também para os próximos vídeos. Você fica à vontade para comentar isso. E não esquece de deixar aquele like se você gostou, beleza? Então é isso daí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Valeu!